Fala, corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende e sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast, videocast Canal Corretor. E hoje eu estou com uma convidada aqui, que eu tava louco para que ela viesse participar por vários motivos e vocês vão entender. Esse bate-papo vai ser um bate-papo incrível. Manuela Fabiani, corretora de seguros da KS Corretora, líder de equipe em uma das agências da MetLife. Manu, vou te chamar de Manu porque já somos amigos, estamos íntimos aqui. Muito obrigado pela presença, por você receber a gente aqui de braços abertos. Eu queria muito bater esse papo, eu tô ansioso, tô curioso com algumas perguntas para te fazer, mas antes de mais nada, obrigado, muita gratidão por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, André, pelo convite. Uma satisfação para mim estar aqui, poder compartilhar, transbordar conhecimento e falar daquilo que a gente tanto gosta, que faz parte da nossa atividade. E essa que a gente escolheu, né? É verdade, seguro de vida é demais, né? Eu costumo brincar, viu, Manu? Eu falo que todos os seguros são importantes, mas o vida é mais. O vida é mais. Não é ser coruja, não. O vida é mais. É demais, né? Eu falo, quando eu vou dar treinamento, tem bate-papo com o corretor, eu falo, gente, tenha paciência comigo, porque realmente a gente é muito entusiasta do produto, né? Não é só pelo produto, mas pelo que ele entrega para a sociedade, né? Então, a gente acaba ficando meio que apaixonado, né? Pela solução. Meio que não, completamente né? Apaixonado. Você não vai me deixar sozinho puxar essa sardinha pro vida, né? Não, tô junto com você, concordo. Assina embaixo. Muito bom. Manu, pra gente começar, eu gosto muito de conhecer a história dos convidados, especialmente como que ingressou no mercado de seguros. Você tem família, tem parente, foi alguém que indicou e falou, Manu, vai lá trabalhar com seguros, com seguro de vida, que é o futuro, enfim, ou foi por acaso, enfim. Como é que você ingressou nesse belíssimo mercado de seguros? Legal. André, o mercado de seguros, ele atravessou o meu caminho profissional pela primeira vez há pouco mais de 12 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com seguros massificados numa corretora multinacional. E essa oportunidade ela chegou até mim através de uma pessoa-chave, uma pessoa que é uma grande conectora até hoje de pessoas e negócios. E nessa ocasião, eu tive um gestor e ele me disse algo que ficou ecoando aqui no meu coração ao longo de todos esses anos. Ele falou que quem entra no mercado seguro dificilmente sai. Eu falei, bom, legal, e por quê? Ele falou, porque não foi você que escolheu trabalhar com seguro. Foi o seguro que te escolheu para trabalhar ele. E aquilo foi bastante marcante para mim, me acompanhou aí, como eu disse, ao longo desses anos, mas de verdade só fez sentido quando o seguro atravessou o meu caminho profissional pela segunda vez. E que foi através da MetLife, a entrada no mercado da MetLife, principalmente trabalhando com vida. Foi quando o que ele me disse ali, essa conta fechou para mim. Fez sentido para você? Fez sentido para mim. Conhecer o produto? Porque de verdade é isso mesmo. Você me perguntou agora, como é que você chegou aqui? Você tem família? Você tem alguém que te direcionou? Não. E qualquer criança que você pergunte hoje, o que você quer ser quando crescer? Eu quero que você encontre uma que vai falar, eu quero ser corretor de seguro. É verdade. Quando eu crescer, eu quero vender seguro de vida. Se você achar, essa criança você traz para mim. Mas você não vai encontrar alguém que tenha isso como um plano de carreira. Então, de verdade, essa oportunidade, a possibilidade de trabalhar o seguro, ela se materializa ali na sua frente. E somos desse mercado, cada um de nós tem uma história interessante de como chegou até aqui. Foi dessa forma que eu cheguei, através de uma oportunidade, uma abertura de porta. E nesse segundo momento, ele tinha razão. A gente não sai mais. É verdade. É o bichinho, né? Tem um ditado no mercado, né? O bichinho do seguro pica a gente e acabou, né? Não tem mais como Ele te escolheu. Ele te escolheu. E digo que escolhe, inclusive, porque é um merecimento você poder levar para as pessoas algo que faça diferença na vida delas. E sem romantizar... a gente está falando de trabalho, o nosso mercado é um mercado que cresce na crise. E quando você faz a diferença na vida da pessoa... O resultado disso é fazer diferença na sua também, como crescimento. Isso vem de encontro com valores, aquilo que você acredita. E quando te brilha os olhos, quando essa atividade te brilha os olhos, sempre digo, depois que você viu, não dá para desver. É verdade, é verdade. Manu, curiosidade, por que KS Corretora de Seguros? KS, Keep Smiling, Keep Serving. Basicamente o que a gente faz é servir. A gente está a serviço de... E
comercial, sou publicitária de formação, vendedora por natureza, e você trabalha com vendas, a primeira coisa que chega é o seu sorriso. E estar a serviço do seu cliente, levar para ele aquilo que ele precisa, encontrar pessoas disponíveis para ouvir o que você tem e fazer a sua melhor entrega ali. Então, esse é o nome da KSKS, Keep Smiling, Keep Serving. Muito bom esse nome, aliás, viu? Me fala uma coisa, você, no início aqui, a gente já apresentou você como líder de equipe na MetLife. Hoje a MetLife é uma das principais seguradoras, uma história de mais de 150 anos, aqui no Brasil mais de 20 anos. Como que foi esse encontro? Manu, MetLife, o que te fez, né, iniciar essa trajetória, essa bela história que você tem ali como líder de equipe? A gente vai falar mais disso também, tá? Mas primeiro eu quero entender como é que foi esse match aí, esse encontro da Manu com a MetLife. Por que você escolheu? A MetLife, ela foi uma escolha, antes de falar como é que eu cheguei até ali, ela foi uma escolha por cultura. Me identifico com valores, cultura da empresa, e isso foi decisivo na minha volta para o mercado de seguros. E cheguei até essa oportunidade através também de pessoas conectoras, de pessoas e negócios. E foi chegando na porta desse mercado que eu tive a oportunidade de entender a MetLife como empresa, mais do que como negócio, e isso fez bastante sentido para mim. Eu voltei para o mercado de seguros anos depois, através da MetLife, como eu disse, como consultora comercial, consultora de proteção e planejamento financeiro, e levar para as pessoas aquilo que me fez tanto sentido ouvir como cliente, que antes de me tornar consultora, me tornei cliente, veio de encontro, inclusive, com o meu momento de vida. No momento de falar de longo prazo, de falar de planejamento e longo prazo, era um momento que fazia todo sentido para mim. Então, conheci, me tornei cliente, pouco tempo depois entrei como consultora e hoje tenho o privilégio de ter uma equipe dentro de uma das agências do nosso canal, que é o Canal Agency, de 6 consultoras, 6 mulheres. 6 mulheres, em formação e em crescimento. Que legal. São 6, então, assim, você tem uma equipe com 6... corretoras, que são corretoras SUSEPadas. Como é que funciona esse cenário? Elas têm já SUSEP? Você está formando as pessoas para poder, de fato, seguir uma carreira aí como protetoras de vidas? Como é que é estruturado ali o teu time? Legal. Assim como nós, elas também não cresceram falando que queriam ser corretoras de seguros. Tá bom. Elas chegaram até aqui. Então, são profissionais de outros mercados, com outras experiências, algumas com experiência profissional, comercial, perdão, outras não. E elas não são SUSEPadas. Nosso processo, ele é um processo de desenvolvimento profissional, e isso começa lá na certificação da SUSEP. Depois da certificação da SUSEP, um treinamento comercial e depois disso um acompanhamento. E de verdade essa é a principal proposta de valor do nosso canal, André. É desenvolver pessoas. A gente busca pessoas que vislumbram carreira, longevidade, que queiram se desenvolver, mais para frente formar equipes, liderar agências. Então o que a gente busca é isso. E o nosso canal vislumbra isso porque nosso mercado está num crescimento exponencial. Total. E para crescer, a gente precisa de pessoas que queiram crescer juntos. Tá. E me fala uma coisa também, Manu. Você, quando você olha, foi uma coisa muito importante que você trouxe. Você estruturou, né, vem estruturando o seu time com pessoas de segmentos diferentes, né, que nem trabalham eventualmente com seguro, né? Pensa, sei lá, um engenheiro, um médico, um arquiteto, enfim. E aí você começa a olhar para um perfil. Você começa a identificar alguns padrões, eu imagino. E você, como líder hoje, até para os corretores que assistem a gente, que escutam a gente, que está numa fase, inclusive, de estruturar times. E com a tua experiência, quais são as competências que você avalia ali, sejam elas técnicas, competências comportamentais, para que você consiga formar um time, que nem no teu caso, 6 consultores. Aliás, tem um nome o teu time, né? Flame. Flame. Conta um pouquinho também depois o porquê desse nome, né? O que traz essa unidade. Mas antes, assim, o que você avalia de comportamentos técnicos? Enfim, alguma coisa muito pessoal, algum detalhinho que você percebe ali que fala, ó, essa pessoa aqui pode ter um potencial enorme para vender seguro de vida. O primeiro passo do nosso processo de entrada na MetLife, eu costumo dizer que o nosso processo começa ao contrário, porque antes de mais nada, o candidato, a candidata, ele tem a oportunidade, ele é convidado a ter informações sobre o nosso mercado, sobre o nosso negócio, que de fato é ser um consultor de proteção e planejamento financeiro, como é que é o nosso dia a dia, do que a gente fala quando a gente fala de produto, do que a gente fala com o nosso cliente, quem é o nosso cliente, qual que é a forma de prospecção desse cliente, possibilidade de crescimento, de carreira e, obviamente, reconhecimento e remuneração. O primeiro passo dele nesse processo é entender
tudo isso de forma bastante profunda, não de uma forma rasa. Tá. E entender se aquilo brilha os olhos. Se é uma atividade que desperta interesse e desenvolvimento, se a cultura da empresa, se a possibilidade de crescimento, se tudo isso vem de encontro com o que ele busca como desenvolvimento profissional. E ele entendendo que sim, aí sim a gente começa um processo de namoro, eu digo até. Porque do nosso lado aqui, a gente avalia se de fato é uma pessoa que tem perfil para esse mercado, que tem um apetite para esse mercado. É um mercado muito próspero, de crescimento, de possibilidades de ganhos rápido. Então, a gente tem que entender se de fato não é uma pessoa imediatista, é uma pessoa que quer esse longo prazo. E começando esse relacionamento e a gente entendendo que essa transição de carreira faz sentido para ambas as partes, aí sim a gente avança em entrevistas, próximas etapas do processo, mas inicialmente entender se te brilhou os olhos. Esse é o mais importante. Se você se vê falando sobre isso, se você se vê levando isso para as pessoas, inicialmente até do seu relacionamento. Informações técnicas, um perfil mais técnico, são pessoas que estão no mercado, nós buscamos profissionais que estão colocados e principalmente felizes. Não as pessoas que estão buscando uma oportunidade, pessoas que estão bem colocadas, que têm uma trajetória e que estão felizes. Como eu te disse, é um mercado muito próspero, de possibilidade de realizações reais. E se essa pessoa está motivada, ela está feliz, ela está desenvolvendo aquilo e ela consegue enxergar numa oportunidade uma porta para ela crescer, um caminho que ela pode trilhar de crescimento, essa pessoa é a pessoa que a gente busca. É uma pessoa que vem para cá já com um apetite maior dali de onde ela estava, do mercado que ela estava colocada. E assim, Manu, é legal você trazer isso, porque é o que você falou, é meio que um namoro, né? Vai rolando uma paquera, sim, você mostra qual é o propósito, aí a pessoa também vai mostrar um pouco do que ela tem, aí vê se tem ali aquela sinergia, convergência e segue pro processo. Esse processo, quando você consegue identificar essa pessoa, e aí eu quero trazer muito do que a gente escuta no mercado, né? Eu sou curioso pra caramba, fico perguntando um monte de corretor aí, que trabalha até com outros ramos, ou até mesmo com vida. Ele é um processo que o corretor que quer vender seguro de vida, né? É um processo que ele tem que ter uma visão curto, no médio, no longo prazo. Como é que funciona? Até pra pessoa ter uma clareza de onde ela tá pisando, né? Porque muitas vezes isso é do brasileiro, não é do corretor de seguros, né? A gente é muito imediatista. E às vezes é difícil ter uma pegada para você olhar como empresário, né? Como empreendedora. Como é que você olha e que dica você daria, né? É uma visão curto, médio e longo prazo? Como é que essa pessoa tem que se situar nesse momento? Eu vou repetir as palavras do Samuel, que é o líder da nossa agência, que ele fala muito e para mim faz todo sentido. O profissional não tem que olhar para baixo, ele tem que olhar para frente. Então é uma carreira de desenvolvimento e longevidade. E como nós estamos aqui como líderes para desenvolver pessoas, para dividir esse conhecimento e fazer com que você siga em direção ao seu objetivo pessoal de desenvolvimento profissional, realização de sonhos, é importante enxergar o longo prazo. E somos imediatistas. Por cultura, somos imediatistas. Inclusive, o nosso produto aqui é um produto que tem espaço demais para crescer aqui no Brasil, por não ter essa cultura, essa disciplina de planejamento, de olhar para o longo prazo. Fora daqui, já é bem consolidado, muito desenvolvido, mas aqui está em desenvolvimento ainda, falando de profissionais, pessoas, brasileiro e nosso mercado. Então, é importante olhar assim, porque quando você aprende a fazer, a desenvolver a nossa atividade, aprende a falar de seguro, aprende sobre seguro, a gente começa tendo que se capacitar para isso. A gente tem que estudar muito. Existe uma visão aí do corretor de seguro, que o corretor de seguro é aquele cara ainda que vai de pastinha ali e que vai queimando sola de sapato. E isso mudou há muito tempo. Porque para você poder vender seguro, não basta você querer, você tem que poder. Você tem que entender, você tem que se certificar. Nossa primeira etapa ali depois da aprovação é a certificação da SUSEP. E tem que estudar muito, não é fácil não tirar essa certificação. Você tem que estudar, entender, o nosso trabalho tem muita responsabilidade, a gente tem que saber o que sim e o que não. E depois desse momento de estudo, a gente tem que treinar, porque existe um modelo de venda que funciona, existe a forma de você falar sobre seguro de vida, e quando a gente fala de seguro de vida, a gente não fala só de ausência, a gente fala de sobrevivência também. A gente fala de uma impossibilidade de trabalhar, uma impossibilidade produtiva, que daquele momento em diante,
você vai impactar financeiramente a vida de quem para manter o seu padrão de vida? Como é que você mantém a sua autonomia ali para os próximos anos? Então, é importante você saber falar sobre isso, com quem falar, como falar, e isso exige um treinamento, nosso treinamento comercial. E longo prazo, porque a partir do momento que você começa a fazer, a desenvolver a sua atividade como corretor e falar com as pessoas, quanto mais você faz, melhor você fica. Verdade. Então você precisa falar com muita gente, desde o começo, e não negligenciar essa etapa, nenhuma delas, e principalmente o volume. E o volume sempre vai te proteger em todos os aspectos. Ele vai te proteger de uma proposta que foi para um próximo fechamento, para uma próxima reunião. Ele vai te proteger em relação ao desenvolvimento da sua atividade, ou seja, eu tenho sempre reuniões marcadas, porque reuniões, elas cancelam, elas vão remarcar, não é no seu tempo, é no seu tempo e no tempo do seu cliente. Só que para isso acontecer e para você conseguir crescer o seu número de atividade, crescer o número de pessoas que você conversa, você tem que ficar bom naquilo. Para você ficar bom, fazendo. A gente não aprende a nadar olhando alguém dentro da piscina. A gente tem que pular e nadar. Então, o volume sempre vai proteger a gente nesse aspecto. Tem um número ideal, na sua opinião, de prospecções aí, de visitas agendadas na semana, no dia, pro corretor que tá ouvindo a gente aí falar, cara, não tem bala de prata, né? Não tem mágica. Você tem atividade comercial, né? Produtividade. E você com a tua larga experiência aí, o que você pode dar de dica nesse sentido de, que você falou, volume? Não dá, né? Eu lembro, tem um corretor amigo meu que ele fala, André, eu só almoço se eu vender uma policy. É o jeito dele lá, né? Ele coloca a meta pra ele, mas o cara faz, sei lá, hoje eu não sei como é que ele tá fazendo, mas a última vez que eu conversei com ele, ele faz em média de 30 a 50 prospecções no dia, pra conseguir agendar e tudo mais, né? No teu dia a dia lá, e hoje com várias ferramentas tecnológicas também, né? Não sei qual é toda a estratégia que vocês utilizam, mas tem um número bom pro corretor ficar esperto aí para vender o vida, assim, ó, atividade comercial é importante. Qual é esse número para ele? Eu chamo de PIN. Dentro da nossa equipe, dentro da Flame, fala é o PIN. É o número mágico ali que a gente tem de reuniões marcadas, realizadas, fechamento, recomendações. Nosso mercado é o nosso cliente, ele é a nossa equipe comercial, é ele que te conecta com outras pessoas. Então existe um número e é importante mensurar, porque é muito fácil eu sentar aqui com você e falar, nossa, eu liguei para um monte de gente hoje e eu não consegui falar com ninguém. Um monte quanto? Exato. Um monte. Um monte quanto? A hora que você coloca isso em números, às vezes você começa a fazer o seu funil de vendas. Para quantas pessoas eu preciso ligar para eu entrar na próxima semana com a minha agenda organizada com, no mínimo, 30 reuniões marcadas? Por que eu vou entrar com 30? Porque 50% dessas reuniões, elas vão desmarcar para a próxima semana, ou efetivamente vão desmarcar, não vão te receber. Vai sumir, né? Simplesmente sumir, porque pode acontecer isso também, né? E minimamente, pensando aí numa semana inteira, são 15 reuniões, ou seja, 50% dessas reuniões caíram. Eu fiz 15 novas reuniões, uma média de 3 reuniões por dia. É um número saudável. Daí para mais. E é uma média que eu tô falando assim, é um número mágico. Sim. Abaixo disso, a gente não pode abrir mão. Só que para eu fazer 3 reuniões por dia, eu tenho que marcar de 6 a 8. E aí, conforme eu vou ficando melhor no que eu estou fazendo, eu estou ficando melhor na forma com que eu te ligo, eu fico melhor na forma que eu te apresento, eu melhoro a minha conversão dessa primeira reunião para a apresentação da sua proposta e eu melhoro o meu número de recomendações, porque você falar com alguém que te enche os olhos, que te cria admiração e que te leva um tema relevante, te faz desejar conectar essa pessoa a outras pessoas, a pessoas do seu relacionamento, para que eles também tenham acesso sobre o tema que a gente está levando, sobre o que a gente está falando de proteção. Manu. Então, hoje, até respondendo aí os números mágicos, estou falando para você que 30 clientes marcados para você começar uma semana. E não começar a marcar na segunda-feira, não. A gente organiza a nossa agenda com antecedência. 30 clientes marcados para você ter uma média de 15 novas reuniões naquela semana. E esse volume vai te trazer 3 novos negócios por semana. Tá. Que é um volume, poxa, esse número eu já tinha escutado falar, né? Um corretor que consegue 3 contratos por semana já é um corretor... Já tá num nível bem legal, né? De seguro de vida, né? Sim, são 3 contratos por semana. O que vier a mais dali, excelente. Foi uma semana brilhante. Como eu disse, conforme a gente vai ficando melhor naquilo que a gente faz, a nossa taxa de conversão ela vai melhorando. Ou seja, eu precisava apresentar 6 planejamentos para trazer 3 propostas ali, 2 propostas. Hoje eu posso apresentar esses mesmos 6 planejamentos e eu vou levar 4 propostas.
Olha só que legal. Eu melhorei a minha taxa de conversão. E o que faz a gente melhorar é fazer. Tem que fazer, né? Fazer. Independente de quantos nãos você leva, o funil tem que medir isso também. Quantos fechamentos eu tenho que apresentar para um fechar? Eu tenho que apresentar 5 e no sexto eu fecho? Depois eu tenho que apresentar 5 e aí já no segundo eu vou fechar? Ou seja, qual que vai ser o seu funil? E é importante mensurar isso. Durante todas as etapas de ligação, apresentação, planejamento, recomendação, são números que vão levar a caminhos mais longos, vão trazer estrutura e consistência para essa caminhada profissional dentro do nosso mercado. Perfeito. E por isso que é importante aí os corretores terem até um sistema de gestão, né? Para você fazer para você mensurar ali, para você ver exatamente onde que tá o gap, né? Tá no topo de funil, tá na maneira que eu tô fazendo o fechamento que não tá legal. Você tem que ter um sistema para fazer a gestão disso. Exatamente. Né? Senão... Quando a gente consegue olhar e ter clareza nesses números, eu consigo entender se, olha, a taxa de conversão para uma prospecção, para uma ligação para marcar uma reunião é boa. Essa reunião ela acontece e dessa primeira reunião para a segunda eu tenho uma queda. Como que tá rolando essa primeira reunião? Vamos olhar para ela, apertar os parafusos e fazer essa taxa de conversão aumentar. Quando a gente tem esse controle de todas as etapas, é possível a gente atuar em tempo para que esse volume continue prosperando, essa atividade continue crescendo. Não, sensacional. Eu ouvi uma vez o Flávio Augusto, quando ele falava que vendia curso de inglês, e ele falava exatamente dessa métrica. Ele falou, cara, chegou uma hora que eu percebi, eu tinha que apresentar para 10 pessoas, tinha que apresentar de fato, né, como funcionava o curso de inglês. Se eu apresentasse para 10, eu fechava 2. Eu cheguei nesse número. Então tava ótimo. Se eu fechar 10, 2, beleza. E para seguros não é diferente. E aí quando a gente... Vou voltar um pouco na prospecção que tem a ver com métrica. Eu fazia de um jeito e tinha lá os cancelamentos e tal, e eu não usei estratégia na época que eu fui exclusivo vendendo seguro de vida. Só que eu fazia os meus agendamentos, mano. Eu queria até ouvir de você, se tiver algum insight legal. Eu procurava fazer de sexta-feira. Por quê? Eu percebi que às sextas, as pessoas, quando eu ligava para marcar reunião, elas estavam mais propensas a dizer sim. Olha que loucura, porque eu tinha visto um estudo, eu gosto muito de estudar e tal, né? E eu tinha visto um estudo científico falando que sexta-feira as pessoas estão mais felizes porque tá chegando o final de semana, então dificilmente ela vai te falar não para qualquer coisa. Falei, bom, vou usar isso. E aí eu usava a sexta para fazer a agenda da semana. Só que ainda assim, fazia a agenda, tinha gente que cancelava e tudo mais. E eu já ouvi de corretores, também muito especialistas no mercado, falando, não, André, eu não fazia isso não. A minha agenda era sempre um dia anterior. Pra justamente não ter tanto cancelamento. Tinha os cancelamentos, mas era menos, porque a pessoa se comprometia mais em me receber. Tem alguma dica legal aí que vocês utilizam também? Porque os cancelamentos existem e a gente sabe que às vezes... Não é porque a pessoa também não quer te atender, pode ser isso, mas às vezes é porque tem outras coisas mais importantes, né? E esquece, enfim. Tem várias outras variáveis. Você usa alguma estratégia para ter menos cancelamento? Com certeza. Tudo tem estratégia, tudo tem script. E prospecção é o coração do nosso negócio. De sexta-feira, inclusive, é o nosso dia também de prospecção, de abrir a gente chama, e segunda também. Então, segunda e sexta-feira são 2 dias que você congela um horário para fazer esse abefone ali, e a gente faz isso em equipe. Isso acontecia muito presencialmente nas agências, acontece também de forma online, ou seja, todo mundo se conecta ali, porque você está na sua casa, hoje no modelo casa, né, home office, você está ali, você ligou para 5 pessoas, não conseguiu falar com nenhuma, cara, você vai tomar um café, vai tomar um ar e você já dispersou. E você pode comprometer a sua semana inteira. Às vezes o mês inteiro, porque uma semana ali te deu você parou para respirar e desmotivou. Quando você tá com a sua equipe, tá em outras pessoas, eu tô te ouvindo ligar, tô te ouvindo marcar, eu te ouvi tomar um não, e a gente fala disso junto, isso te deixa a energia revitalizada. E a energia é tudo. Para você fazer uma ligação, para você olhar para a tua lista de prospecção, de definir uma estratégia nela. Sexta-feira é um ótimo dia para prospecção. Segunda-feira também. Eu prefiro a sexta-feira, mas a segunda-feira é um bom dia porque a pessoa está começando a semana dela também, assim como você. Então, você pode alcançar pessoas ali que faz sentido conversar. Só que a prospecção ela é algo que acontece todos os dias. E se você, na minha visão, cuida da tua agenda do dia seguinte, no dia anterior, como é que eu faço 4, 5 reuniões naquele dia se para eu marcar essas reuniões, essas 30 reuniões, por exemplo, da próxima semana, eu tenho que ligar para pelo menos 60 pessoas. Eu tenho que ter pelo menos 60 pessoas na minha lista de prospecção. Vai me demandar um tempo, um dia inteiro,
cuidando dessa agenda do próximo dia, então vai ser um dia sim, dia não. Tá. Ao passo de que a prospecção ela pode ser feita todos os dias, ou seja, eu coloquei 2 horários congelados ali na segunda e na sexta-feira, só que terça, quarta e quinta, das 9h30 às 10h30, 11 horas, eu ligo. Depois disso eu só tenho reunião. Eu me organizo dessa forma. Tá bom. Então eu vou ligar para as recomendações do dia anterior. Olha, eu visitei um cliente que me pediu prioridade para falar com você. Eu vou já começar a montar a minha agenda, ou reforçar a minha agenda dessa semana, caso algumas já tenham caído, ou já começar a montar a próxima. Porque a hora que eu chego na sexta-feira, eu tenho 30 reuniões para marcar, às vezes já estou com 12 marcadas, porque eu fui fazendo isso durante a semana. Nossa, é muita atividade comercial mesmo, né? Tem metodologia, né, mano? Não é negócio solto. Não é assim. Tem um roteiro, tem script, improviso. né? Nada acontece no improviso. A sua agenda não vai ser improvisada, a sua apresentação não vai ser improvisada, a elaboração do seu plano não é improvisado. Nosso trabalho, eu digo que é até artesanal. E esse é um grande diferencial, de você poder entender o que serve para você, o que serve para outra pessoa e montar uma estrutura de planejamento que te atenda nesse momento de vida, que é diferente do que me atende e atende a outra pessoa, ou seja, é um trabalho artesanal. E eu tenho que estar preparada para falar com você desde a primeira vez que eu te ligo. Eu tenho que estar treinada para te ligar, para apresentar, para fazer essa primeira apresentação, para falar da MetLife, para falar do meu negócio, para falar do que eu faço, do que eu desenvolvo. Tenho que estar preparada para desenvolver um plano relevante para você. Os números, eles convencem, né? A decisão ela é sempre emocional, mas o número sempre vai convencer. Ele tem que fazer sentido para você. Total. E você prefere fazer mais por telefone mesmo, essa primeira prospecção? Sempre. Não é preferência, não. Não é preferência, é por que ligação. Legal, isso é legal. Eu gosto disso também, viu? A ligação traz uma conexão, né? Essa questão da voz, né? Do tom de voz. Porque a pessoa tá longe, mensagem... Tem muita gente que usa WhatsApp hoje, né? Assim, pra fazer venda... E às vezes até pela comodidade. Eu não sei se no time lá você teve isso, ou no teu início. Eu tive muito isso, mano. Por isso que eu tô trazendo. A gente tava até falando negócio de gravação e tudo mais, só que eu tinha uma trava no telefone. Quando eu ia ligar pra cliente, pra fazer prospecção, eu travava no telefone. Eu não sabia o que falar, porque não tinha um roteiro muito bem estabelecido, era um pouco bagunçado, eu não tinha muito profissionalismo no trabalho no começo, e isso me travava. Até que a gente foi colocando método e tal. E quando eu peguei o jeito, o telefone pra mim foi a melhor opção. Você porque tem a mensagem de fazer, né? Você tem vontade de prospectar. Porque você tem vontade porque você sabe fazer. Tudo aquilo que deixa a gente inseguro, que a gente não se sente preparado, o nosso cérebro tá pronto para proteger a gente. Ele vai levar a gente para outro lugar que não seja aquele, que tá causando aquele desconforto. Mas quando você treinou, você sabe como ligar, como falar... Na hora que falar, o que tratar, ou seja, o que vem de variável ali nas respostas. E eu consigo tratar todas elas, mas para isso precisa de treino. E aí sim você tem a vontade de ligar e prospectar. E o WhatsApp, ele distancia muito. Se a gente se conhece, o WhatsApp ele é uma ferramenta para eu entender. Eu posso te ligar agora? Você pode falar só? Porque eu te conheço. Mas eu não vou falar com você pelo WhatsApp, mas eu vou te ligar. Agora, se a gente não se conhece, imagina, não conheço você e te mando uma mensagem pelo WhatsApp. A probabilidade de você me responder ali já é 50%. Não sei quem é você, não sei o que você quer e não funciona. Agora, uma ligação, as pessoas já estão desacostumadas com uma ligação. Uma ligação hoje é quase raro, uma declaração, né? De amor. É verdade, é verdade. Quase já começa ali declarando todo o seu amor por aquela pessoa, dedicando o seu tempo a falar com ela e falar da forma correta e... o sorriso sempre chegando na frente ali. É agradável você receber uma ligação importante. Seu número foi compartilhado através de uma pessoa que é importante para você, uma pessoa querida por você. Então, isso funciona. Aliás, isso é uma técnica boa de recomendação, já que você deu aí, né? Como é que é? Fala um pouquinho mais disso aí. Gostei dessa parte aí. A recomendação, ela acontece em todas as etapas do nosso processo, na primeira reunião, na segunda reunião, enquanto você cuida daquele cliente, como dentro da sua carteira de clientes, são pontos de recomendação. Como eu te disse, o nosso cliente ele é a nossa equipe comercial. Se ele teve uma boa experiência com você, é a mesma coisa que indicar um restaurante. Cara, eu fui num lugar ontem que eu amei, você precisa ir. Proporcionar essa experiência, levar um tema relevante para aquela pessoa, ele vai falar assim, você precisa falar com o meu irmão, você precisa falar com o meu sócio. Isso aqui ele vai entender. Antes de você chegar no tema recomendação, quando o seu cliente ele já começa a pensar em pessoas que você tem que levar aquilo que ele está ouvindo, pode ter certeza que você está num caminho de sucesso. E no final dessa reunião, entender com ele quais são as pessoas que ele te conectaria. E aí eu te faço essa ligação. André, através da Pri, eu consegui... A Priscila compartilhou o seu número comigo. Estivemos juntas ontem.
me falou super bem de você. Aliás, estou ansiosa para te conhecer, para me apresentar. O tema que nós conversamos de planejamento e proteção financeira foi muito relevante para ela e ela me pediu prioridade, inclusive, para a gente se encontrar. Ou seja, com verdade, se aquilo foi relevante para ela, ela compartilhou esse número de uma pessoa de confiança dela, ela não vai te indicar, a Pri, eu conheço a Pri, ela não vai me indicar algo ruim. Então é nessa linha que a gente conduz essa ligação, esse primeiro contato com essa pessoa que nunca te viu nem ouviu falar de você. Muitas vezes a Pri já até te sinalizou que eu entraria em contato, mas muitas vezes não. E das duas formas eu tenho que estar preparado para agir quando você me atender. Incrível, deu um script. Olha, para você que acabou de ouvir... Eu parei o script no meio, hein? Não, cara, sensacional. Você que não pegou, volta um pouquinho aqui o podcast, o videocast, anota, porque isso aqui é ouro. Isso aqui você pagaria para ter esse tipo de conteúdo. Então, gente, aproveita porque realmente é incrível. São gatilhos, né? São essas coisas... cada vez mais personalizada, né, mano? Eu sou muito fã de personalizar, que nem você traz uma pessoa que é próxima, você me chama pelo nome, você fala, é tão importante pra ela, vai ser pra você, estou ansiosa pra te conhecer. Você fala, cara, tá falando comigo. É isso. Ela tá falando comigo. É isso. Antes de falar de seguro de vida, a gente tem que falar de vida. A gente tem que falar com pessoas e entender que uma conexão, uma proximidade é importante ali. E esse elo é a pessoa que recomendou. Então, a força desse recomendante, ela é fundamental. Que ele tenha te avisado, eventualmente se não te avisou, mas a forma com que você conduz essa ligação. E, obviamente, as informações que eu tenho sobre você. Me passou uma recomendação, eu levantei ali informações relevantes para te fazer essa primeira ligação. Tá. E para tocar nesses temas. Faz toda a diferença. Não, total. Manu, e você sempre foi a favor de trabalhar com nichos, com público-alvo ou não? Não tem muito... André, não faz tanta diferença, ou faz? Eu sempre pergunto porque tem corretor que gosta de trabalhar com nicho. E nicho que eu digo, às vezes é profissão, ou às vezes não é nem profissão, mas é um perfil, né? Pessoas casadas, com filhos, enfim. Como é que você estrutura isso hoje com a tua equipe, inclusive? Existe um perfil, e eu vou falar alguns porquês desse perfil, mas eu entendo que a partir do momento que você respira, você precisa de um seguro de vida. Porque, pensa numa pirâmide. O ser humano ele tem necessidades básicas de dignidade, ou seja, ele precisa morar, ele precisa se alimentar, ele precisa se aquecer, ele precisa se higienizar. Isso é a base para a gente viver com dignidade. Em cima disso, a gente tem que preservar, a gente tem que garantir a possibilidade de até o último dia da nossa vida morar, comer, se aquecer e se higienizar. Depois, a ordem de prioridade para a minha vida e para a sua vida só depende da gente. Se eu gosto mais de viajar, se eu gosto mais de construir patrimônio, o que eu gosto. Mas antes disso, como que eu sobrevivo? E eu garanto essa sobrevivência até o meu último dia de vida. E quando a gente olha para esse perfil, a gente está falando de pessoas. O seguro de vida, ele basta ser compreendido para ele ser amado. Né? É muito simples isso para mim. Se você pudesse proteger a vida de alguém, você protegeria? Total. Por que não? Basta ser compreendido para ele fazer sentido para você e como ele faz sentido na sua vida. Só que sim, existe um perfil de pessoas que a gente chama de NAPA. Eu penso até que você conheça esse nome, que são as pessoas que têm a necessidade. Como é que eu identifico a necessidade? Está numa fase produtiva, está construindo patrimônio, precisa preservar esses projetos para o futuro. A pessoa tem que ser acessível, eu tenho que ter o seu número, eu tenho que ligar para você. Um cold call no nosso mercado não funciona. É isso que eu ia perguntar, não adianta, né? Isso não aí funciona. É difícil, se você colocar uma energia ali, se você tiver um retorno legal, mas não espere por ele. O cold call é muito mais distante. Tem que ter a possibilidade de pagamento, ou seja, uma pessoa economicamente ativa. E dentro dessa letra, dentro da possibilidade, existem estatísticas. Como eu disse, todo mundo que respira precisa de um seguro. Mas as pessoas que têm uma renda acima de 10 mil, diante de um momento financeiro instável, a probabilidade dela comprometer o planejamento dela é muito menor do que uma pessoa que tem uma renda abaixo de 8 mil, abaixo disso. Então, são estatísticas, não quer dizer que ela não vai fechar, o que não é importante para ela, ou que ela não queira. Mas, estatisticamente, uma renda acima de 10 mil faz com que esse planejamento chegue até o final. É uma legal isso, estrutura financeira que vai trazer segurança para a tua carteira e que o seu cliente não comprometa o planejamento dele. A gente não faz o planejamento para ele comprometer. A gente faz para ele realmente potencializar a chegada dele na terceira idade. E aceitação. O último A do NAPA, aceitação, que a pessoa esteja elegível. A gente fala de idade, fala de histórico de saúde, atividade profissional, exposição de risco. São pontos que são relevantes.
Todos precisam, mas o perfil Napa, ele trabalha com estatísticas, né, em relação a essa contratação e a longevidade dela também. Cara, incrível. E vocês também trabalham... O MDRT, eu não lembro agora quem foi que trouxe essa informação, mas eles falam o seguinte, né, que mundialmente a pessoa ela tem que é um valor razoável para que ela pague o seguro e que ela não cancele na primeira dor de barriga. Entre outras palavras, é isso. Que gira em torno ali de 8% a 10% da renda mensal dela. Aqui no Brasil a gente já percebeu, eu não sei se para vocês isso, na hora de fechar, vocês levam em consideração, de 3% a 5%. Faz sentido? Quando vocês vão oferecer alguma coisa, o valor que a pessoa vai pagar lá por mês, isso é uma coisa que tem que preocupar, porque o P do Napa, né, que você falou do pagamento ali, né, possibilidade de pagamento, é isso, né? Isso. É uma coisa que tem que preocupar, porque você trouxe um ponto importante um pouco antes, falando da gente equilibrar a emoção com a razão. A pessoa vai comprar pela emoção, só que ela tem que justificar aquele valor. Para não, numa pandemia que ninguém esperava, vou cancelar o seguro de vida. Esse é um ponto importante para o corretor se ligar também, ó, quanto que ele vai pagar. Não venda só na emoção. Veja se é um valor que vai ser confortável para ele manter, inclusive, numa crise, né? Com certeza. É extremamente importante que esse planejamento seja confortável dentro da estrutura financeira desse cliente, dessa família. Como eu disse, base da pirâmide de dignidade, a possibilidade de garantir isso. Então, uma estrutura de um planejamento de sucesso essa família ter uma reserva financeira, uma reserva emergencial, plano de saúde e um seguro de vida. São 3 pilares fundamentais para você ter um planejamento e preservar a sua longevidade, potencializar a sua chegada lá na terceira idade. Ou seja, a possibilidade de você não lapidar patrimônio durante essa caminhada, de não consumir o seu patrimônio, não queimar ele, acessar reservas que tenham objetivos ali de realização de sonhos, não só emergenciais, mas uma reserva que você forma ela para mandar o seu filho para fazer um intercâmbio. Ou seja, se eu consumir isso antes da hora, eu comprometi o meu projeto. Trazer liquidez para esses momentos. E você ter essa estrutura bem consolidada, você tem que saber do seu cliente qual que é o percentual, que percentual funciona para ele. Existe um conceito que a gente chama de PIF. PIF. Presente, futuro e imprevistos. E é aí que a gente olha esse percentual. Hoje, é recomendável que a gente consuma até 70% da nossa renda para manter o nosso padrão de vida, a nossa sobrevivência. Cerca de 20% é importante que a gente preserve para potencializar o nosso padrão de vida, a nossa sobrevivência lá na frente, porque a nossa força produtiva ela cai. E lá na frente eu ainda vou viver, eu tenho que manter todo esse patrimônio que eu estou construindo ao longo desses anos. Só que no meio do caminho, se eu for interrompido, então eu tenho que preservar até 10% para momentos de imprevistos. E dentro desses 10%, eu tenho que pensar como manter a minha autonomia, o que eu preciso prover para minha família em liquidez, caso eu falte para custos com inventário ou para uma renda ativa preservada, o que eu quero olhar. 10% é um percentual importante de uma renda para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, né? Então, de trabalhar de 3% a 5% é bastante conservador, porque se principalmente está falando com uma pessoa que está formando família, ainda não tem filho, acabou de casar, ele vai ter filho, mais para frente esse percentual, se eu consumir ele todo agora, eu não tenho margem, e o cenário e a necessidade dessa pessoa em alguns anos vai mudar, porque ele vai se preocupar com a educação do filho dele, ele não tinha patrimônio, agora ele tem. O foco do planejamento dele era em vida, ou seja, para manter a autonomia, agora é de vida, ele é um pilar financeiro. Se eu consumir tudo de uma vez, ao longo dos próximos anos, ele vai se desorganizar e aquilo não vai ser bom para ele. Ao invés de somar, ele vai ter que trocar. E para um longo prazo isso não é interessante. Então, dentro desses 10%, eu olho sempre para reserva emergencial, plano de saúde e seguro de vida. Ele tem que ser dividido dessa forma. Então, se você trabalhar os 10% de uma coisa só, você está fazendo uma cesta só. E ela não protege tudo. Não, faz todo sentido. E uma das maravilhas nisso, né, mano, que você trouxe, esse pós-venda que dá pra você fazer, né? Porque não fica aquela coisa de... Vou dar o exemplo do automóvel, porque tá mais próximo da maioria que escuta a gente, que tem a renovação anual e tudo mais. No Vida, tem vários produtos, né? Com vigência vitalícia, de 1 ano, 2 anos, enfim. Só que mesmo com a vigência, e obviamente, e aqui fica a dica de sempre, né? Sempre mantendo um contato com o segurado, mas a cada determinado tempo você sempre retomar ali para ver como é que tá a foto daquela família, você fazer os ajustes, né? Como um planejador ali, uma planejadora financeira. É uma das maravilhas que tem no mercado, né? Quando a gente olha para
especialmente para seguros pessoais, né? A gente olha para plano de saúde, seguro de vida, até reserva de emergência, aí dependendo, a gente vê um movimento muito forte de agente autônomo de investimento se habilitando como corretor para poder fazer um trabalho mais completo. E por que não fazer o contrário, né? Os corretores seguros se formarem em agente autônomo para poder justamente dar esse apoio também financeiro, né? De fazer o planejamento mais completo. É muito legal isso, né? Eu fico entusiasmado quando vejo esse tipo de coisa, as oportunidades que pode oferecer. Exato. É o privilégio que a gente tem de trabalhar com um produto que você vai elaborar da forma que for necessário para você, para aquele cliente, para aquela vida e para aquele momento de vida. Não, é um trabalho realmente artesanal. Muito personalizado, né? Personaliza. Tem um filho, dali a pouco eu tenho outro. Eu tenho um que, em 10 anos, ele já... É o prazo de graduação dele na faculdade. Ele já se torna economicamente ativo ali. Então, a minha preocupação é com o outro que falta 20, falta 15. Né? Então, assim, como que a gente leva essa melhora e faz esse acompanhamento com o nosso cliente? É importante. A gente começa o nosso namoro com o nosso cliente depois que ele cuida da proposta dele. Ali a gente começa a se relacionar desde a ligação, mas depois que ele vira nosso cliente, é um relacionamento duradouro, é um casamento. E acompanhá-lo é fundamental. Até porque ele colocou a proteção da vida dele, da família dele nas suas mãos. Olha que grande responsabilidade. Por isso demais. Que eu digo, eu preciso estudar muito. Você precisa saber muito e ter muita responsabilidade para você poder te olhar nos olhos e garantir que aquilo que você quer prover para sua família, se eventualmente você faltar, né? Todos vamos faltar, mas faltar ali de uma forma precoce, que eles vão garantir que esse número preserva a autonomia, padrão de vida, a formação dos seus filhos. Então, é muita responsabilidade, tem que ter um compromisso real com a sua atividade. Manu, eu notei que você utilizou a palavra estudo várias vezes aqui no nosso bate-papo. Me chamou a atenção. Me fala uma coisa, como é que é a tua rotina lá? É com você, com a tua equipe, você tem uma rotina de vamos pegar a condição geral, vamos ler, vamos pegar agora técnica de vendas, vamos fazer aqui um roleplay. Como é que é essa rotina? Toda semana. Eu adorei ouvir, tá? Eu tô te falando porque isso me chamou a atenção. Você falou, acho que umas 4 vezes aí a palavra estudar. Como é que é isso? Estudar sempre. E toda semana, na nossa agência, com todas as pessoas de todas as equipes, a gente treina. Toda semana. Em equipe, a gente também treina, toda semana. Mas treina o quê? Estuda o quê? O que a gente faz todos os dias. A gente faz mais, e a gente repete mais, e a gente fala mais de produto e fica melhor sobre aquele produto, e a gente fala mais de como ligar e fala mais de como apresentar. Treino constante é importante. E ouvir outras pessoas fazendo a mesma apresentação que eu estou fazendo, a mesma apresentação que você está fazendo, quando a gente se escuta, isso agrega, isso é repertório. Pra gente ficar cada vez melhor. Afiar o machado, como costumam dizer aqui. Exato. O treino leva à perfeição, né? Um pouquinho mini hábito, um pouquinho todo dia. Eu sou fãzaço disso, por isso que me chamou a atenção. Você falou de estudar, e isso é legal também, é um ponto de atenção, porque e eu falo também de novo, né? Dou aula na escola, eu fico muito em contato com os corretores, e muitas vezes o corretor ele se forma, ele se habilita ali na INS, ou agora na FGV também, e não pode ficar parado no tempo. Você tem que toda semana, o que você falou, toda semana a gente está fazendo, treinando o que a gente já faz todos os dias. Isso, a gente tem que olhar concorrente, a gente tem que olhar mercado, a gente tem que levar informação relevante para aquele cliente, porque alguns dos nossos clientes a gente já chega e ele já tem. E o que você tem? Deixa eu ver. O que você tem, o que você acha que você tem, o que você precisa. Se o que eu tenho complementa ou se o que eu tenho para o seu momento de vida é melhor. Você tem que entender do que ele tem. Minimamente você tem que estudar o mercado, a sua concorrência, os diretos principalmente. Incrível. E poder para você ter repertório e conhecimento para falar com ele. Precisa se sentir seguro com você. E por que Flame? Me conta o nome do seu time aí, por que desse nome, o que tem em volta disso? Quando a gente monta uma empresa, quando a gente monta uma equipe, a gente coloca ali toda a nossa energia e nosso DNA. Consequentemente, as pessoas que você busca para compor essa equipe, essa empresa, elas vão ter boa parte desse DNA. Existe a sinergia, existe a identificação. Eu quero trabalhar com você e eu também. Então, a Flame, ela traduz ali, Flame é chama acesa, é fogo. Ela traduz, o fogo como símbolo, traduz muito da minha personalidade, de determinação, força, coragem. O fogo, de uma forma romântica, traz todas essas palavras. Dentro do nosso negócio, como um combustível para a realização de sonhos. E pessoas que compõem esse time hoje têm boa parte desse DNA, e eu vislumbro um crescimento importante, e a Flame vem como esse símbolo. O nome surgiu através da sugestão do Samuel,
Tá. No momento de transição de consultora para liderança, foi uma sugestão e fez todo sentido. É um nome forte, né? É um nome forte. Eu gostei. Quando eu vi no teu Instagram... incrível. 6 meninas. 6 meninas. 5 consultoras e uma no forninho. Tá pra chegar aí. Legal. Um beijo e um abraço pra todas vocês aí. Quero muito conhecer. Um dia que der, tiver todo mundo no escritório, me fala. Quero tomar um café lá. Porque você fala com muito gosto. Aliás, pra quem tá acompanhando a gente aqui também... Manu, deixa o teu Instagram, porque eu sei que você forma, e dá pra ver aí o brilho no teu olhar de formar equipes, de colocar pessoas pra proteger mais famílias. Quem tiver interessado, inclusive, de repente bater um papo com você, que tá bem onde está, mas fala assim, cara, tudo que a Manu falou ali tá fazendo sentido pra mim, talvez eu esteja no momento de fazer uma transição de carreira e me conectou, é um propósito legal. Como é que essas pessoas podem te procurar? Eu vou colocar o link no YouTube e nas plataformas de podcast, mas fala também, porque as pessoas podem só ouvir, qual é o perfil que as pessoas podem te procurar que quiser saber mais sobre esse processo. Tem o Instagram, manuela.fabiani, Manu com U e 2 L's, ok? A minha mãe gosta que preserve assim. É Fabiani com I. Através do Instagram. Vai ser uma satisfação conhecer profissionais, pessoas que se interessaram e engajaram com toda essa cultura e esses valores que trabalhar com seguro de vida traz pra gente. Se é algo que te motiva a conhecer mais, se é uma atividade comercial, um produto que te desperta interesse e você quer conhecer, vem. É meu convidado para conhecer e saber mais sobre esse mercado, que para mim fez tanto sentido há tanto tempo. Depois que a gente entra, realmente... Não sai, o seguro escolhe trabalhar com a gente, ele te escolhe para trabalhar com ele. E é uma carreira que, claro, eu sou suspeita para falar, mas que foi um divisor de águas na minha vida. Boa, muito bom. Então, fiquem ligados, acompanhem a Manu. E, se você está na dúvida, quero mudar de profissão, quero fazer algo legal, não deixe de tentar numa oportunidade, entender como funciona. A gente é suspeito em falar, né, Manu? Mas realmente é uma profissão muito linda, assim, né? Algo que o seguro de vida pode entregar para a população é um negócio realmente fora do comum. Mudança de vida e, acima disso, né? Vai muito além disso. É você despertar nas pessoas, a importância de se proteger, de proteger seus sonhos daqui para os próximos anos e proteger aqueles que você mais ama. Seguro de vida é isso. É você se proteger acima de tudo. A gente está falando de amor próprio, a gente está falando de se cuidar, preservar os seus próximos passos, proteger aqueles que você ama e os seus projetos, para que eles fiquem ali da forma com que você vislumbra, para que eles cresçam e prosperem da forma que a gente deseja. Massa demais. Manu, estamos chegando ao fim e para a gente finalizar, vou te pedir uma frase, eu sempre peço aqui para os convidados, uma frase sobre proteção. Tá bom? E aí você pode escolher se é para todo mundo, se é para corretores, enfim, fica à vontade. Mas uma frase de proteção para que todo mundo visse e ela vai ser traduzida aí simultaneamente no planeta. Que frase que você mandaria? E para quem? Para todas as pessoas. Assim como eu disse que todas as pessoas elas deveriam colocar um olhar importante sobre o tema de proteção, precisam de um seguro de vida, eu penso que refletir sobre isso é algo relevante, principalmente quando a gente escuta o vou pensar. Você desenvolve aquele planejamento, ele financeiramente se enquadra dentro daquela estrutura financeira dessa família, mas o que te faz pensar? E o que eu quero deixar aqui é algo para refletir sobre isso, eu nunca vi uma família quebrar por pagar uma mensalidade de seguro de vida, por ter uma contratação de seguro de vida, mas eu já vi famílias quebrarem por não ter. Então eu deixo essa semente em relação ao nosso negócio, ao que a gente leva, e quando a gente fala de fazer diferença na vida das pessoas, a gente está falando disso. Incrível, incrível. Manu, obrigado, viu? Obrigado por você entregar tanto, vários insights aqui, eu aprendi muito, de verdade. Obrigada a você. Eu sempre fico com um chapéu de aluno e hoje foi incrível, eu estava curioso com várias coisas e foi muito legal te ouvir por todo o repertório, todo o background que você tem,
Dá pra ver no teu olhar de novo, né, que você faz isso com muita paixão, que você gosta. Então, obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, né? Várias visitas aí pra fazer, várias famílias pra proteger. Mas eu fico muito feliz aqui por você honrar o Canal Corretor, trazer aqui bastante informação. Desejo muito sucesso pra você, pro teu time, que você volte mais vezes aqui pra gente bater um papo. E suas considerações finais. Obrigada a você, André. Como eu disse, satisfação para mim estar aqui, poder compartilhar conteúdo, trocar. A gente sempre aprende juntos aqui e nos faz refletir sobre tudo isso que já é o nosso dia a dia, mas você parar e pensar sobre isso, você tira dali insights importantes também, relembra coisas que fazem sentido para você. E espero estar de volta aqui em breve para a gente poder ter mais um bate-papo, falar sobre outros temas também e agregar sempre. Legal, muito bom. E para você, corretor, que acompanhou a gente aí, corretora de seguros, obrigado pelo seu tempo. Aguarde o próximo episódio e valeu!